sei, cara, mas o que eu estou dizendo é que na minha humilde, né, cabeça de vendedor, cara, eu não sei. Se eu fosse vendedora de uma grande empresa, como eu já fui, mas não tinha rede social na época que eu trabalhava, ou uma executiva de vendas ou de trade, como eu já fui também, cara, eu ia pegar as redes sociais e ia fazer delas o meu cenário. Eu ia fazer delas o que eu queria com elas, entendeu? Porque você não precisa postar tudo, mas você pode postar como é que você quer que as pessoas te veem. As coisas que você acha que são relevantes das pessoas conhecerem de você. Então, pô, se você, vamos supor, você é uma pessoa que adora a família, cara, posta coisa de família. Se é uma pessoa que gosta de bicho, posta coisa de pet. Se é uma pessoa que gosta de estar com a natureza. Porque eu acho que tudo isso, hoje o indivíduo, na minha leitura, ele é muito mais do que só aquilo que são as competências que estão lá no currículo, né? Ou Ó, o que seja, a cara, Andrea escreveu aqui, é exatamente isso, né? exatamente, exatamente. Não dá para você estar procurando emprego e colocar lá que você detesta a segunda-feira, ou que você está preocupado com carga horária, ou, pô, que saco a empresa que eu estou hoje está me fazendo levantar na quarentena. Eu vi um monte disso hoje. Cara, se fosse assim, pô, mas peraí, cara, né? Eu vejo pessoas preocupadas com o emprego e pessoas reclamando de trabalhar na quarentena. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas estou dizendo que tem algumas coisas que você pode guardar para você, entendeu? Eu concordo, Pri, concordo. Eu acho que mais agora mais do que em qualquer outro cenário, as redes sociais precisam ser pensadas como estratégias de comunicação a seu respeito. Como é que você quer ser visto? Né? Ainda que você não vá fazer ou viver de comunicação via digital, né? Você só vai ter o seu LinkedIn, você é um executivo de uma área financeira, por exemplo, mas você precisa pensar em privacidade, por exemplo, coisa que até então você não pensava. E você quer dizer que você gosta de pescar, não importa. Só que você precisa primeiro ver quem está na tua rede, essa é a primeira lição de casa, quem você aceita na tua rede, ver os itens de privacidade que você pode ter. E, Caô, daí para frente você vai manter com a tua rede aquilo que você quer. Você posta as fotos que você quer com a tua rede. Elas não são públicas. Elas não vão ter acesso. Quando eu entrar, eu não vejo nada. É muito louco isso, né? Sabe É que mais uma fácil. das coisas. É muito doido. Você sabe que nessa minha vida digital, né? Nessa minha empreitada, eu, com quase 49 anos, geração X, né? Também estou me adaptando, me inventando. E fico muito honrada quando você fala que eu estou servindo de inspiração, cara, porque você não tem noção do que eu peno, do que eu sofro, do que eu me reinvento a cada dia. Mas é louco, as primeiras. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né, dentro das empresas, até pelos cargos, por trabalhar em grandes empresas. E a rede social, ela me reinventou, né, de uma certa forma. Então, hoje eu me exponho, e sabendo o risco que eu corro, óbvio que eu sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte. Só que também, com quase 50 anos, você fala, bacana, eu vou dar o meu melhor, e quem quiser, ótimo, quem não quiser, paciência. E o que mais dá ibope, cara, o que mais dá visualização é quando eu posto. Às vezes eu fico louca, porque eu posto um mega conteúdo, um puta conteúdo de vendas, e eu falo, putz, isso daqui vai ajudar muita gente. Aí o que mais dá visualização é a foto do meu cachorro, entende? Aí você fala, cara, não é possível, tem alguma coisa errada nisso tudo. E tudo isso para dizer o quê, né? Na verdade, para dizer, fala, cara, é por isso que é importante. A Lei falando que eu não desisto nunca, eu sou assim, cara. Vendedor é uma desgraça, não vou perder nunca esse sangue de vendas. Então, assim, você fala, pô, mas por que isso é importante no nosso bate-papo? Porque mostra exatamente que as pessoas compram aquilo que elas querem de você. Então, talvez, depois do LinkedIn, se você me permite, dê uma navegada na sua rede social, entenda como que as pessoas estão te vendo, né? Porque se você olhar, pergunta para amigos próximos, para outros executivos, para as pessoas da sua equipe, pô, o que, que você vê na minha rede social? E, de repente, fazer um pente fino, né, cara? Isso pode ser uma forma boa de se vender também. Eu É acho. orientar a sua rede social. Não estou falando para mentir, porque a mentira, hoje em dia, tem tantas formas da gente captar, né? Mas estou dizendo assim, pô, direciona a sua rede social
para aquilo que pode ser legal para sua embalagem, que compõe o LinkedIn também, entendeu? Eu acho. Porque o LinkedIn, ele é duro, ele é, né, ele é uma rede profissional, como você falou. Agora, pô, hoje, mais do que nunca no digital, cara, a Priscila, que é a profissional, não é desconectada da Priscila, que é mãe, da Priscila, que é amiga, da Priscila, que é filha. A gente é um ser único, né? Então, são as várias faces de uma mesma pessoa que você possivelmente consiga ter uma análise bacana, né? Mas essa humanização, eu acho que ela é importante, Pri. De novo, e aí eu acho que tem uma estratégia, depende da maneira como você quer se comunicar, tem uma estratégia que dá para fazer de forma muito positiva e que dê para ter uma relação muito positiva com os dois lados. À medida que alguém entrar na minha rede social, ela vai ver quem eu sou como pessoa, né? E isso não compromete em momento algum a minha condição como profissional. Agora, o que a gente está falando desse momento de mercado, e que eu acho que aí vem um próximo desafio, talvez para daqui os próximos... Bom, já é um desafio que a gente enfrenta e a gente sabe o quanto os profissionais hoje têm dificuldade, muitas vezes, nessa comunicação do se vender, né? Como é que eu conto quem eu sou? Como é que eu estruturo o meu discurso? A gente fala do storytelling, né? Como é que eu preparo? Eu posso dar um exemplo para você, Pri, que eu uso um pouco no trabalho de coaching que eu faço com alguns candidatos, que é mais ou menos assim, a gente está aqui conversando, eu estou te entrevistando, pedindo para você me falar de você e tal, e aí a gente para, e num determinado momento, quase que no final, eu vou te perguntar, Pri, qual é a tua melhor habilidade? E daqui a pouco você vai me responder, puta, Baraldi, pô, eu sou analítico. Pô, que legal, Priscila, bacana. Mas nesses 50 minutos, uma hora que a gente está conversando, em que momento você conseguiu enaltecer ou dar um exemplo que você é de fato analítica? Cara, a pessoa entra em choque. Porque é exatamente esse o ponto. De duas uma, ou existe aí uma incongruência no discurso, ou ela é de fato analítica e ela passou uma hora falando numa entrevista e não falou aquilo que ela é melhor. Perfeito. E isso acontece com muita, mas muita e muita frequência. Agora, uma coisa, cara, é importante, assim, né? Tô até o André aí da VDS está falando que o negócio é transmitir o conteúdo com o cachorro no colo. Mas olha que coisa louca, o quanto o digital, né? O André, vou citar o André, porque eu trabalho bastante com ele. Como é importante você saber, enquanto candidato, vou falar, a gente enquanto, assim, enquanto candidato hoje, né? Primeiro, o tempo do digital, ele é um tempo mais curto. Então, você tem que focar as entrevistas digitais. Eu não sei se você concorda com isso, mas o tempo do digital ele tem que ser mais curto. Aí você tem que olhar tempo, você tem que olhar recurso e você tem que olhar o conteúdo que você fala. Vou te dar um exemplo que acontece muito comigo e com o André, porque a gente também estuda o público para treinamento, por exemplo. Quando eu leio o meu cliente, né? Eu leio o meu cliente e falo, cara, qual que é o conteúdo que está adequado? Poxa, esse conteúdo pode ser por vídeo? Aí, quando você fala do storytelling, esse vídeo pode ser uma videoaula ou pode ser um vídeo formato YouTube? Tem videoaulas que a gente grava hoje que a liga, o repertório, é formato YouTube, mas é em formato de vídeo. E mais do que isso, um conteúdo de 8 horas eu tenho que falar em 10 minutos, 5 minutos, ou vários conteúdos de 10 minutos. Então, pensa hoje, né, dentro desse formato digital, vamos olhar com a cabeça do candidato, né, que nem a Rê está falando. Pô, as entrevistas são superficiais, são muito superficiais. Eu acho que o entrevistador vai ter que se readequar, porque ele vai ter que usar recurso diferente, repertório diferente, conteúdo diferente para um mesmo perfil de candidato, para entender onde que esses caras... E o entrevistado vai ter que se readequar, cara. Porque às vezes ele... Ó, o que eu tenho visto muito, né? Inclusive, eu te falei isso numa das nossas conversas. Eu tenho visto que as pessoas têm muita dificuldade de falar em vídeo. Cara, daqui para frente... Sim. Vai ser o Exato. principal canal. Exato. Não vai ter jeito. Se você não aprendeu, e não aprendeu com a quarentena, você já está fora do mercado, gente. Não tem Exato. jeito. Tudo vai ser muito mais digital, então você tem que aprender a falar na frente do celular, falar na frente da câmera, gravar coisas. Então eu vejo, por exemplo, e a gente conversou também sobre isso,
que, poxa, tem processo seletivo que você já está pedindo para o cara se apresentar em vídeo 1 minuto. Cara, vai ter que se virar nos 30.